Peraí, deixa eu responder isso. Ó, já tô aqui. Ó, pessoal da minha rede social já me mandou isso aqui. Você já está circulando nas redes. Boa, isso. Né? O emblema. O emblema. Tá muito bom o programa. Vocês ganham pra falar isso. Não vale. Tem quem mandou aqui é o Daniel. Valeu, olha, Daniel. Valeu, Daniel, tá ligadíssimo. Vem cá, retomando. Como é que foi apresentar No Limite? Cara, você acha que a gente saiu pra fazer No Limite assim, olha, a gente tem um programa, vai arrebentar, vai fazer um sucesso. Não, tá. Aqui, tal. Mas Como então, que é nada? então, esse convite aí, aceitar esse convite... Não, como é que foi... é? A gente foi meio pioneiro, a gente meio que criou isso. Eu lembro de ter chamado lá um dia o Luizinho, esse que eu já citei aqui, que era diretor do Fantástico, falar a reunião lá em cima. Lá em cima, direção sempre, né? É? E aí era eu, Evandro Carlos de Andrade, que era o então diretor de jornalismo, o Boninho, o Álvaro Pereira Júnior, eu e o Luizinho. E ele não tinha internet, não tinha YouTube. Era 2000. Talvez tivesse, mas você não via um programa no YouTube ainda. Falei o seguinte, há uma demanda grande, parece que... Não, 2000? Não, 2000, não tinha, YouTube é 2006. 2006. É. Vai lá. E aí, então, ele falou, parece que tem um programa que faz muito sucesso, uma coisa de reality, uma competição. Né? Porque você ouvia, porque claro que a Globo tem um escritório em Nova York, assiste TV, o Survivor era um sucesso. Sim. O Joe Rogan, inclusive, acho que apresentou esse. Foi? Acho que foi, cara. Nem sou. Mas, cara. Coloca aí qual que foi o que o Joe Rogan apresentou. Acho porque que foi é um programa que existe até. O No Limite nunca parou lá, o Survivor. o Survival, né? Nunca parou. Desde 99, eu acho. E aí falar, então, é o seguinte: a gente quer ver se é possível fazer um programa assim. Vamos inventar um Hoje programa é assim. só podcast dele que aparece pra caralho. assisto Coloca, Survivor. o Joe Rogan Survival, pô. Aí. Falei, então só podcast. só podcast. Só aparece. Coloca, Fear Factor. sabe que foi é? o Fear Factor. que ele Fear apresentou. Factor. Que é um filhote. Que é um filhote do Filhote Survival. no Limite. Entendi. É filhote. Porque aí começou, abriu a porteira, Aí, um monte. mano. Mas a gente não tinha ideia de como era um programa desse. Não tinha ideia. Então a gente desceu lá da sala do Evandro e fomos lá pra sala do Luizinho. E a gente ficou, mas quantas pessoas tem que ter? Era uma loucura. Uma situação até impensável hoje. Vamos fazer? Vamos. E a princípio eu fui chamado pra bolar, não pra apresentar. Eu tinha apresentado alguns fantásticos. O Pedro, que era o apresentador titular, ele era o Pedro Bial. Uhum. E no Natal, Páscoa, assim, ele tirava folga e eu apresentava. Moleque, o primeiro apresentei de rabo de cavalo, mané. Maneiro. Pois é, 96, eu e a Fátima Bernardes. Da hora. E aí eu comecei a fazer o No Limite na criação. E aí, não, mas vamos, você gosta de viajar, você gosta de aventura. Então vamos lá, tenta aí, você apresenta. E eu fui parar meio, não por acidente, nada é por acidente na Globo, todo mundo pensado. Foi autorizado, todo mundo e tal. E ao mesmo tempo, eu não era um figurão da casa ainda, no sentido de se desse errado, tudo bem. Entendi. Era uma experiência, entende? Não tava queimando, né? Vamos apostar aí, vamos ver se emplaca. E a gente foi para Beberibe, em Fortaleza, que é até onde está sendo gravada essa versão. E sem saber o que ia fazer. A gente não sabia. O mais legal de tudo, que isso nunca mais aconteceu. As entrevistas para os participantes. Porque hoje a pessoa faz até cursinho para fazer BBB, né? Tem coach de BBB, não sei o que tal. Não, a gente estava num hotel lá no Rio de Janeiro, no Everest, numa mesa, assim, sala de reunião, cara, térreo. E uma pessoa está lá e fala assim, a gente está convidando você para um programa que... a gente não sabe muito bem o que é, mas vai ser difícil, vocês vão passar necessidade, você vai ficar longe da sua família 3 meses, mas a gente não pode contar muita coisa. Então, aquela turma primeira são loucos. Aloprados. Porque como é que você topa fazer uma coisa que você não tem ideia? Que a TV Globo fala assim, olha, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Então, Pode rolar qualquer coisa. Elaine, Andréia, o Amendoim, Nina, nossa, só lembrar de tudo, Tiaguinho. Aquelas pessoas, elas são as mais corajosas que eu já vi na minha vida. Porque hoje é muito fácil. A Big Brother já sei, vou entrar lá, vou fingir que eu tô namorando alguém, que eu vou ser encrenqueiro. Você já sabe, né? E você já sabe
que você já vai ter contrato X se você chegar até a tal etapa, não sei o que e tal, você já tem uma grana. Cara, eram 10 ou 12, agora nem lembro. Acho que eram 6 para cada equipe. Aloprados, que falaram assim, beleza. Ilma e Ilka, tinha essas duas. A Ilma era uma senhora que já devia ter 40 e muitos anos na época, que largou um filho, adolescente, um marido, professora, entende? Caralho. Foi lá, durou até o 5º episódio. Caralho, Era muito legal. E mais, a gente gravava, e aí Boninho, nisso ele é impecável, super sigilo, absoluto. E a gente ficava ilhado, literalmente, a gente não tinha contato com ninguém, só com a equipe de gravação. Eu, como apresentador, todo mundo, a gente não tinha zap, né? Não era tão fácil. Não era nada disso. Ele ligava do quarto, o Boninho controlava as ligações, era assim. Entendi. Pra Proteger a integridade do programa, exatamente. E então estreou o programa, foi um super sucesso. E aí você recebia amigo, eventualmente, escrevia, tinha e-mail na época já, né? Tinha e-mail. Você via os e-mails e as pessoas falavam, você não sabe, é uma mania, não dá pra sair na rua, não sei o que e tal. Só que a gente ainda ficou gravando umas 4 semanas depois, ou pelo menos 3 semanas depois que estreou. E a gente eu não tinha ideia Do sucesso. Cara, aí eu saí de lá, vim pra São Paulo, e eu lembro de estar no avião, Fortaleza, São Paulo, e o capitão fala, voo, estava aqui, 3 horas de voo, relaxe, divirta-se. Eu queria parabenizar o grande apresentador Zeca Camargo. Eu falei, negócio a ver. E aí o avião, eu falei, nossa, obrigado, gente, isso aqui e tal. E aí cheguei em São Paulo e comecei a ver que, de fato, eu não podia andar na rua. Eu não podia andar na rua. Era parada a cada segundo. Durante 1 ano e meio, eu era a pessoa mais famosa do Brasil. Que loucura, né, mano? Era. É porque eu lembro que o No Limite na época foi muito hardcore. Era muito hardcore. Por isso que é difícil até de reproduzir hoje, né? Porque você já viu tudo, entende? Você teria que criar uma competição do zero, assim. É difícil. Quem é que tinha as ideias das provas de comer saco de boi? Olha, o olho de cabra é a ideia do Boninho, aquela mente perversa do Boninho. Esse olho de cabra ficou marcado. Ficou marcado num grau que as pessoas acham que até hoje eu comi. E minha mãe, ontem, almoçando com a minha mãe, falou: ai, você, meu filho, né? Você até comeu olho de cabra. Eu falei, mãe, você não lembra? Eu não comi. Eu era apresentador da parada. Eu mandava eles comerem, entende? É o contrário, eu mandava eles comerem. Mas até hoje eu chego num restaurante, tem sempre um engraçadinho que fala assim: traz um olho de Zeca cabra. Camargo, vai uma pizza de olho de cabra. Eu falo, meu Deus do céu. Mas é ótimo. Essa é nova, hein? Boa. Mas é uma Quem delícia. teve essas ideias? Cara, o do olho de cabra, tenho certeza que foi o Boninho. A gente não tinha referência do programa americano. Depois só que fez a parceria e tudo, então inventava, cara. Até livro de escoteiro, sabe a competição de escoteiro, assim? Eu lembro de tirar a prova de livro de atividades para escoteiro. Coisas difíceis, assim. E aí, muita coisa foi criada ali. No meio da gravação? No ambiente. Porque essa que é o cenário desse No Limite agora, é Beberibe, é litoral oeste do Ceará. E tem muita duna. São lindas, dunas, muita duna e tem aquelas falésias também. Até a prova final foi na falésia. E foi inventada ali a prova final. E tinha uma prova, logo no começo, isso hoje em dia impensável, mas você tinha que pegar um frango subindo a duna. Vai subir duna, né? Difícil. No calor. Calor, um sol de rachar. Areia O quente. frango arisco ali total, a galinha super arisca. E isso foi criado lá. O Thiaguinho acho que pegou, se não me engano. Eu lembro bem dessa prova. Então, muita coisa era criada em loco ali. Sabe, eu tenho quase certeza de que a última prova... Eu não participava muito dessa criação, não. Era o Boninho, a equipe de arte, os diretores, o Bagá ali. E a última prova, que era uma clássica, que os participantes tinham que pegar 4 mandalas. Uma do fogo, uma da terra, uma do ar e uma do mar, justamente. Da água. Foi inventada ali. Como que era mesmo? Tinha que pegar, era tipo um triatlon que eles tinham que fazer? Esse último era isso. Ele tinha 4, a gente chama de mandalas, eram uns medalhões, assim, essas placas enormes, redondas, uma com cada elemento: água, terra, fogo e ar. E o primeiro era a da água. E foi a Pipa e a Elaine para
num botezinho, o mar quebrando ali direto, e a boia, a mandala tava ali, flutuando, com uma boia. Então você tinha que recuperar isso e voltar remando, e você tava ali, você pegava a primeira mandala, que era da água. Só que é o seguinte, aí olha que maravilha. A Elaine, mais gordinha, ela tinha o barco dela não virava tanto, porque ela tinha peso. Sim. E a Pipa, toda magrela, já meio atlética, assim, ela emagreceu bastante ao longo do jogo. Ela até chegou primeiro, pegou a primeira mandala, botou no bote. O bote virando, pá! A dela cai na água. Ou seja, ela perde uma mandala. Não pode cair na... Não podia... Ela tinha que apresentar 4. Entendi. Aí eu lembro também, a gente não tava vendo, a gente longe, assim, né? Tinha uma câmera, tinha helicóptero por cima e comunicação de rádio. Aí chega o rádio pro Boninho. A Pipa deixou cair a mandala. Como assim? Impossível. Porque vocês achavam que ela ia ganhar, com certeza? Não, é que ela deixou cair a mandala e agora não tem outra mandala. A gente não tinha pensado. Como é que faz agora? Ah, entendi. Então, ela faz 3, aí inventamos na hora. Não, então é o seguinte. Quem trouxer, 3. Mas aí ela já tem uma. Então, a Elaine pode escolher uma mandala para jogar fora, sem saber quais eram as provas. E ela deu uma sorte incrível, ela escolheu para jogar fora a mais difícil. Era uma mandala da terra que estava enterrada numa falésia, que tinha que escalar. Ela não ia conseguir nunca. E a Pipa quase morreu fazendo isso. Entendi. E aí, enquanto a Pipa estava na falésia, a Elaine foi lá, pegou a do ar, pegou a do fogo, acendeu lá, ganhou. A Elaine ganha no limite. E era uma doideira. E era uma comoção nacional. Sei lá, 60 pontos de Ibope. Sim, uma eu coisa lembro. louca. O Brasil inteiro falava disso. Sim. Era uma coisa louca. E como é que era o sentimento de pegar um martelinho e pá? Isso era muito... Cara, é impossível, assim, até porque eu também não sabia. Eu era um apresentador de telejornal, né? Ali você tinha que improvisar pra virar outra coisa ali, né? Agora eu sou um crápula, assim, eu mando eles comerem de cabra, Sim. eu deixo eles passarem fome, né? Essa coisa toda. E aí eu tinha que ser meio cruel ali, entende? Só que eu sou humano. Então, e você conviveu, eu convivia com essas pessoas durante 2 meses. Inevitável você fazer tem um carinho ali, né? Então era horrível quebrar isso aí. Horrível, porque a gente não tinha nenhum controle sobre quem ia ser escolhido, o voto era deles ali. E várias vezes eu lamentei. E eram questões, hoje em dia, por exemplo, você vê o Big Brother, eu conheço um monte de gente que fez No Limite, faz o Big Brother até hoje. São meus amigos até hoje. Não me contam nada do programa, porque o sigilo tá valendo. Total. Mas, quando alguém sai, é típico alguém falar assim, ai, mas ela podia ter ficado... O Gil, por exemplo. Pô, o Gil podia ter ficado, porque era legal ter o Gil na final, né? Hoje em dia, quem tá lá pensa com uma cabeça muito de estratégia. Porque o Gil, realmente, se o Gil estivesse na final, ia ser uma briga... Sei lá, mas ia ser uma briga linda dele com a Juliette. Entendi. Ia ser uma briga... palio, né? Exatamente. Ia ter as pessoas, caralho, quem que vai ganhar? A Juliette ganhou de barbada, né? É óbvio. Mas era legal ter... E hoje em dia as pessoas falam, fulano saiu, que pena, porque ele poderia funcionar mais 3 episódios e tal. Na época, a gente ficava triste, porque a gente ficava triste mesmo. Entende? Pô, mas você tá legal, você saiu, mas eu gosto de você. Entende? Então, quebrar o amuleto era uma tortura pra mim também. Mas você tinha que segurar a onda ali. E acho que a diferença daquele, justamente porque não tinha roteiro, não tinha script, não tinha como, não tinha... Eu lembro do Boninho, o Boninho falava... não tinha uma instrução, faça assim. Faz o que você sente, era muito legal isso. E você se envolvia com aquelas pessoas, você torcia, inclusive. Que pena que essa aí... Esse grupo perdeu, esse grupo vai pro portal, infelizmente. Tal. Era um outro envolvimento, mas, novamente, era a idade da inocência. Você não sabia o que você estava fazendo, como eu te falei. Não dá pra fazer isso hoje mais, acabou. Cara, acho difícil. Assim... Não no mesmo formato. Não no mesmo formato. Bom, esse No Limite não tá causando tanto impacto, né? Esse é a segunda edição? Não, é a 4ª, na verdade. É? A gente fez 3... É a 5ª. A gente fez 3 entre 2000 e 2001. Fiz um em julho, mais ou menos nessa época. Fez um em janeiro e fez um em julho do ano seguinte. Aí já entrou o Big Brother e já meio deu uma aposentada. Em 2009 a gente fez um outro, que foi interessante também.
Mas se você não tinha ainda essa coisa tão participativa, é difícil você abraçar um reality hoje que você não vota, né? As pessoas querem votar, elas querem... Tá engajada de alguma forma ali. Exatamente, engajamento, é isso. Então, hoje em dia parece um pouco frio esse formato do Limite, né? Eu não, tipo, pelo menos... Eu não acompanho Big Brother também, assim. Sim, não sim. sou o cara que assiste. Mas eu fiquei sabendo de tudo Você do vê Big pela Brother. repercussão. E eu, no Limite, eu não ouço falar, tá ligado? De verdade. Eu acho que era uma fórmula vencedora e tem mil maneiras, assim... E as pessoas têm muita... Elas gostam muito desse programa. Ela pode não ter essa repercussão toda, mas as pessoas gostam de No Limite. É um programa que está na memória afetiva das pessoas. É de vocês, inclusive. Sim, com né? certeza. De todo mundo. Você que está ouvindo a gente, está na memória afetiva. Então tem uma... As pessoas querem gostar. Né? Querem torcer por eles. Eu lembro que o hype era, pô, acabou o Big Brother agora. Vamos vir com outro. Mas aí e vai arrebentar tudo. Mas essa coisa maravilhosa da TV, né? Que você precisa daquela adrenalina. Em outra dimensão é quando você acaba uma série que você adora. Acabou Game of Thrones. Minha vida acabou. Última temporada de Game of Thrones, não sou mais ninguém, não sei o que e tal. Mesma coisa, Big Brother, que em relação ao Game of Thrones é muito mais popular e muito mais brasileiro, dá aquele vazião. Então acho que talvez também as pessoas foram com essa expectativa de preencher ali.